1 Pedro, capítulo de número 5, verso de número 1. Diz a versão que está diante de nós no Data Show: suplico, portanto, aos presbíteros que há entre vós, eu que sou também presbítero como eles, testemunha ocular do sofrimento de Cristo e certamente coparticipante da glória que há de ser plenamente revelada. Verso de número 2, pastore... Você pode ler bem alto nos 3 e... O rebanho de Deus que está sobre o vosso cuidado. Nem como ditadores daqueles que vos foram confiados, antes tornai-vos exemplos do rebanho. Verso de número 4, todo mundo? Feche os olhos, Senhor, fale conosco nessa poderosa manhã, essa nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém. Amados, pode se sentar, queridos. Eu quero que você, se você puder, ficar com isso em suas mãos, porque nós vamos trazer alguns exemplos importantes a nós, e o primeiro deles é que o cajado era instrumento exclusivo dos pastores de ovelhas. Não era qualquer um que o tinha. O cajado é um instrumento físico de madeira, esse aqui é exemplificado para nós, né? E vocês podem ver que ele é curvado na ponta. Apesar de eu ter procurado, Jânio, um cajado um pouco mais parecido com madeira, parece que é o cajado da prosperidade, né? Mas é o que nós encontramos. Mas de qualquer maneira, o cajado era um apoio ao pastor na caminhada e auxílio no cuidado das ovelhas. Através dela, o pastor resgatava seus cordeiros que estavam separados, ele examinava as ovelhas e atraía as temerosas, as que estavam com medo, e guiava ela pelas trilhas a qual o pastor tinha que então passar, e muitas delas perigosas. O pastor usava o cajado de forma suave, sem violência, e sempre direcionando com muito amor. Em 1 Pedro capítulo 2, verso de número 9, vai dizer uma verdade que nós precisamos guardar em nossos corações. Veja, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa. Mas a partir da nova aliança, como dito ao iniciar, nós temos o princípio de que o cajado de fato era e sempre foi o utensílio único dos pastores, mas na nova aliança em Cristo Jesus, nós também recebemos o sacerdócio real. Todos nós em Cristo somos sacerdotes em Cristo Jesus, amém? Todos nós somos sacerdotes na nossa casa. Na antiga aliança tínhamos somente um que representava o povo para com Deus, mas o véu se rasgou e agora todos nós também em Cristo, nós, graças a Deus, podemos nos achegar ao Senhor de forma plena, como homens e mulheres, sem necessidade de um intermediário. Nós podemos em nossas casas, nossos lares, adorar o Senhor. Mas não somente isso, mas a partir da nova aliança, todos nós temos os chamados em Cristo Jesus para o pastoreio espiritual. E por isso que o cajado que está na mão de vocês representa o cajado espiritual. Repita comigo, cajado espiritual. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 28, do verso 19 ao 20. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Veja, o ide é um chamado de cuidar, guiar, alimentar espiritualmente, proteger vidas. E o Senhor nos entrega nessa manhã, não algo que nós não tivéssemos recebido antes, mas simbolizando isso, relembrando isso, o Senhor entrega para você, Valéria, para você, Raíssa, para você, Léo, para você, Paulo, um cajado espiritual. Eu quero que você guarde isso na sua memória nessa manhã, porque esse cajado espiritual tem um simbolismo muito grande para nós. Ele representa dons, palavras, conselhos, orações, discipulado. Esse cajado nos lembra que nós temos que ajudar os irmãos na caminhada de fé. Esse cajado nos lembra de um papel muito importante. Qual foi a última vez que você buscou alguém que estava perdido? Qual foi a última vez que você deu uma palavra de alento? Qual a última vez que você guiou uma pessoa no caminho a qual ele estava perdido? Qual a última vez que você ajudou a cuidar da ferida de alguém? Por isso,
que esse cajado foi entregue a cada um de vocês, para que vocês se lembrem no processo do sermão e ao retornar para a sua casa, que Deus nos deu um cajado espiritual. E nós temos que exercer esse nosso chamado de pastorear vidas, porque isso pertence a todos nós. Isso não é algo somente do pastor, mas é de todo crente. Cada um com o cajado em sua mão, é para lembrar que a nossa arma não é uma arma de violência, pelo contrário, o nosso chamado não é para dominar, pelo contrário, o nosso chamado era para conduzir com graça e amor a vida das pessoas. 1 Pedro 5 vai falar que nós somos cooperadores do nosso supremo pastor, que é Cristo Jesus em nossa vida. Nós somos embaixadores de Cristo, pastores do cajado da nova aliança. Nós temos esse chamado, e isso não pode ser tirado de nós de forma alguma. É algo que Deus deu a nós. 2 Coríntios capítulo 5 vai dizer que todos nós somos ministros da reconciliação em Cristo Jesus. É o meu e teu ministério, reconciliadores em Cristo Jesus. Como dito no Antigo Testamento, o cuidado pastoral das ovelhas era algo específico, não era para todos, não era algo que todo mundo poderia fazer parte, pelo contrário, é somente os pastores, exclusivo de pastores de ovelhas. Mas agora é um dever meu e seu na nova aliança cuidar de vidas. Nós somos discípulos de Cristo. Antes, poucos tinham cajado, agora todos nós temos. Todos que são discípulos de Cristo Jesus, amém? Todos nós temos o cajado espiritual, foi dado a nós, e ele traz esse simbolismo nessa manhã. Cada cajado aqui não é pesado. Está pesando na sua mão, sim ou não? É levíssimo. Por quê? Porque eu quero que você entenda que cada cajado ele tem um peso de glória de Deus, o peso da graça de Deus. É claro que esse é um simbolismo, mas se a gente colocar no nosso coração, Deus colocou um cajado sobre a sua vida, Jana, e tem um peso de graça, de amor, de misericórdia. E nós temos que usá-lo para exercê-lo no chamado, no reino de Deus. É interessante que, como dito, o cajado do pastor era usado para examinar ovelhas, para ver se tinha algum machucado, para ver se tinha alguma sujeira, alguma imundície. E nós em Cristo Jesus usamos o cajado espiritual para ajudar muitos irmãos na restauração deles. Gálatas capítulo de número 6, verso 1 vai dizer: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, quantos são espirituais da glória a Deus? Vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Outra versão: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com o espírito de humildade. Nós somos homens e mulheres que fomos chamados para o ministério da reconciliação. Existem amigos de vocês, parentes de vocês que estão totalmente quebrados, machucados, sujos, estão perdidos, e cabe a cada um de nós buscarmos essas pessoas. Trazemos palavras de vida para essa pessoa, porque nós recebemos o cajado espiritual, o cajado do pastoreio, que não é exclusivo meu, é teu também, porque todos nós somos discípulos de Cristo Jesus. É interessante porque assim como o pastor também usava o cajado para aproximar, juntar as ovelhas temerosas, as fracas, as que estavam cansadas na caminhada delas, nós em Cristo também o fazemos com o cajado espiritual, através da fé que nós temos para impulsionar, para animar, para fortalecer os que estão fracos na fé. Romanos capítulo 14, verso 1 vai dizer: aceita entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessa pessoa. E às vezes a gente recebe pessoas que estão totalmente cansadas, pessoas que não oram direito, pessoas que não têm ânimo para oração. Sabe, no começo do ministério eu era muito chato com isso. Eu dizia: não, você tem que orar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E até que um dia eu aprendi que o pastor era eu, e quem tinha uma vida intensa de oração era eu, e nem todo mundo tem esse momento, essa possibilidade. E aí eu começava a colocar um peso em algo que tem que ser algo leve. Foi quando eu entendi que, na verdade, só se torna leve quando for um prazer no seu coração. Então eu comecei a mudar então o meu discurso e falei: gente, nós temos que ter prazer no Senhor, porque o prazer no Senhor vai nos fazer ler a Bíblia diariamente. O prazer no Senhor vai nos fazer ter prazer em abrir a Bíblia, orar, falar com Deus. Nós, homens e mulheres de Deus, como temos o cajado espiritual,
existem pessoas que vão vir fracas ao nosso redor. Ao invés da gente impulsionar um peso, colocar um peso sobre eles e dizer, não, olha, eu não deixo de orar nunca, eu não deixo de fazer isso nunca, dá uma direção para ele, dá uma palavra de conselho, compartilha devocional, sei lá, senta com ele, olha, eu quero orar junto com você, então vamos fazer essa oração juntos. Se para você é uma luta, eu quero caminhar contigo. Nós temos que fazer isso, irmãos, porque outrora já fomos fracos, sim ou não? E graças a Deus por pessoas nos ajudarem, sim ou não? Nós temos esse dever também para com o outro. Precisamos ajudar o próximo que está fraco na fé. Não é fácil, irmãos, mas se nós tivermos alguém para nos ajudar, tudo faz diferença, não é verdade? Por isso que nós temos que exercer o nosso chamado pastoral. Deus em Cristo Jesus nos colocou esse cajado para que a gente possa caminhar, discipular, ensinar, impulsionar os que estão fracos na fé. Nós não podemos recusar, rejeitar os que são frágeis. Talvez alguém vai chegar para você e vai falar, olha, eu só oro, eu leio a Bíblia às vezes 2 vezes na semana, porque eu não consigo. Às vezes a gente jogar um peso sobre a pessoa, traz uma palavra de sabedoria. Não, eu quero te ensinar como é prazeroso ler todo dia. É porque você ainda não teve um encontro especial. É que parece que algo não impulsionou teu coração. Nós vamos ler juntos. Gente, como isso faz diferença, como isso muda a gente, como isso faz toda a diferença. Olha, eu queria que talvez um novo convertido chegue para você e fale o seguinte, olha, eu gostaria de saber como que eu começo na leitura, qual o melhor livro para eu ler? Eu quero ler com você, essa é a diferença. Então eu quero começar lendo com você, porque quando eu começar a ler com você, você vai ler junto comigo e a gente vai crescendo juntos. Isso é uma percepção, isso faz toda a diferença. Então, olha que coisa interessante, assim como o pastor também usava o cajado para guiar suas ovelhas em caminhos difíceis, nós em Cristo Jesus ajudamos os irmãos no mesmo também, porque sobre nós há um cajado espiritual. Salmo 23, verso 3, o Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Qual a última vez que você guiou uma pessoa para o caminho correto? Qual foi a última vez que você chegou para alguém e deu uma palavra de sabedoria? Olha, eu entendo a sua ansiedade, o seu desejo de ir para cá, de fazer aquilo, mas esse não é o caminho certo. O caminho certo é esse aqui. Você é cristão, você é cristã, Deus te ama, você tem que caminhar por esse lado. Mais uma vez, pegue seu cajado aqui, está sobre sua mão, e fala para o Senhor assim, exerça o seu chamado espiritual. Que é qual? Pastorear vidas, cuidar de pessoas, discipular, cuidar, enviar. Assim como os pastores tinham cuidado de tratar feridas, de direcionar o caminho, de cuidar dos que estavam mais fracos, também nós temos esse dever. A verdade é que às vezes se confunde muito o ofício com cargo. Hoje quase qualquer um é pastor. E às vezes a gente se decepciona com tantos pastores que estão diante de nós, mas a gente não pode esquecer que existe o cargo e o ofício. Tem gente que é muito cargo, mas não vive o ofício. Tem gente que vive o ofício e nem tem um cargo. Mas o título parece que é a coisa mais importante de todos. Qual o seu nome? Pastor Fernando. Não, eu perguntei o seu nome. Qual é o seu nome? Não, eu sou músico. Não. É interessante porque isso na Bíblia conta isso no livro de Juízes, que um figuraça, ele cria a própria igreja, coloca a placa dele, põe o filho dele com a veste sacerdotal, e a Bíblia conta que um levita chega, e quando o levita chega, ele pergunta, qual é o seu nome? Eu sou levita. Não. E ali, meu irmão, ali a história é triste. Mas às vezes a gente fica muito nisso, a gente quer muito cargo e esquece o ofício. E a verdade é que tem muitas pessoas com a sina do cargo, precisam do cargo, desesperado pelo cargo, mas esquecem do seu ofício. Por isso que Mateus capítulo 7, Jesus vai dizer, nem todo que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O cargo sem chamado gera em nós ativismo, gera em nós um abuso espiritual. Não, você está falando com o pastor e porque está falando... Não, sai fora, não precisa disso. A verdade é que nós não fomos chamados para ter um cargo, o título de pastor, como já vimos por aí. Nós fomos chamados para servir ao Senhor. E no reino de Deus, servir não é uma opção, é a natureza nossa.
É uma natureza nossa. E o chamado de servir pessoas não é algo restrito somente para o pastor, é da igreja, de cada um aqui. Quem entendeu o evangelho entende isso, que servir é um dever nosso, é da nossa natureza. Não há algo mais importante do que servir, porque Jesus ensina, maior é o que serve. Por isso você recebeu um cajado nas suas mãos ao adentrar o templo, um cajado com um símbolo espiritual do nosso ofício, que é discipular, cuidar, ajuntar, guiar irmãos e irmãs no caminho da fé, é impulsionar pessoas. Então vamos pontuar alguns exemplos. Agora eu quero voltar ao texto, 1 Pedro capítulo de número 5, verso de número 1 ao 4. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo, participante da glória que há de se revelar. Você sabe que quando Pedro escreve essa carta, ele está direcionando unicamente aos presbíteros, e no grego significa ancião, homens de idade e velhos, e mais velhos. Os presbíteros eram as pessoas de maior idade, em que eles estavam ali para direcionar a sabedoria, ao entendimento, ao discernimento. Não há nada de diferente do que Pedro está dizendo para os presbíteros, porque lá quando Moisés recebe a revelação de Deus, e ali então ele volta para o Egito, a Bíblia diz para nós que Moisés, ao retornar ao Egito, lá no capítulo 4 de Êxodo, verso 29, vai dizer o seguinte: então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel, todos os mais velhos. Então no Novo Testamento os presbíteros pegaram todos eles e eles começaram então a revelar o que de fato estava para acontecer. E Arão, verso 30, falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés e fez os sinais perante os olhos do povo. O povo creu, e quando ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel, que via sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Olha que coisa fascinante. Onde estão os presbíteros da igreja? Dá uma glória a Deus, os anciãos aqui. Essa hora ninguém quer dizer que é velho, né? Mas aqui não mais idade, mais sabedoria, mais discernimento, homens e mulheres que têm vida com o Senhor. Olha que coisa interessante. Palavras de desânimo, palavra de incredulidade não fazem parte do chamado de um presbítero. Pessoas que só jogam para baixo, desanimam, isso não faz parte do vocabulário dos presbíteros, das presbíteras, não faz parte dos anciãos, dos sábios, isso não existe na boca deles. Pelo contrário, eles têm que estar prontos para animar, para impulsionar as pessoas, mesmo que haja desânimo ao redor, mesmo que a circunstância seja de escravidão, como os anciãos estavam vendo acontecendo, em que eles viram meninos sendo mortos, porque os egípcios iam lá e matavam. A Bíblia conta para nós que aqueles anciãos, quando ouviram a mensagem que Arão estava dizendo por meio de Moisés, o que Deus tinha falado, que era o momento da libertação, eles não desanimaram, pelo contrário, eles adoraram o Senhor e animaram todo o povo junto. Porque cabe a cada um de nós impulsionar os nossos. Por isso que nós recebemos mais uma vez um cajado espiritual que nos lembra que o nosso dever é impulsionar cada um dos nossos. É o nosso dever, é o nosso ofício. Não trazer desânimo, tristeza, não, ânimo e fé, isso pertence a nós. Sabe que se nós como um casado espiritual, nós temos que lembrar que nós temos que animar os fracos. Existem pessoas fracas na fé, e a gente não tem que olhar para eles com um olhar de arrogância, porque nós estamos anos-luz. Pastor, eu oro 3 horas, que bênção, glória a Deus. Eu não consigo orar 30 minutos, meu Deus do céu, o joelho dói, a coluna, estou velho, isso e aquilo outro. Minha cabeça está pensando em 1.000 milhões de coisas ao mesmo tempo. Cada um tem o seu tempo, o seu momento. Mas eu não posso jogar um peso sobre vocês. Eu me lembro, já contei isso várias vezes, a pastora chegou para mim e falava que eu orava 3 horas. Eu peguei minha Bíblia e quase fui embora da igreja. Falei, eu não posso ser pastor nem fazer parte de uma igreja dessa. Eu não consigo orar 3 horas. Olha, se você quer ser pastor, tem que orar 3 horas. Eu falei, então Deus, eu entrego o ministério, desisto. Não dá para mim. 3 horas eu não consigo. Deus deu uma unção poderosa sobre aquela mulher. Por isso que cada um tem um dom específico, amém? Mas orar é importante, está dentro de nós. O ponto é que eu não consigo orar 3 horas direto. E eu jogava esse peso sobre mim. Às vezes o crente tem muito disso. Quer mostrar muita espiritualidade, quer mostrar muito autoridade, quer mostrar que sabe muito. Quando na verdade o que nós temos que mostrar é o coração de Cristo, reconciliar pessoas a Cristo, e acabou o assunto. Jesus vai dizer em Mateus 28,
Portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O ide é nosso. E uma das coisas mais belas que a gente tem aprendido nesses 6 meses é que os céus estão abertos sobre nós. E porque estão abertos sobre nós, o Senhor já nos impulsionou com o cajado espiritual. E quando nós orarmos por pessoas, o Espírito Santo vai se manifestar. Quando nós animarmos pessoas, o Espírito Santo vai se manifestar. Quando nós demos palavras de direcionamento, guiando pessoas, o Espírito Santo de Deus vai se manifestar sobre a sua vida, porque você recebeu um cajado espiritual. Nem hoje não, mas desde o começo do seu ministério, desde o momento que você aceitou Jesus, Deus colocou sobre suas mãos um cajado espiritual, que sobre você nós temos que cuidar das ovelhas do Senhor. O cajado não é para bater. O irmão, o Reinaldo estava brincando, né? Demos o cajado, né? Ele falou assim, e hoje nós vamos apanhar. Esse conceito, né? É normal, pentecostal, né? Que olha o cajado, hoje o cajado vai descer sobre a igreja. É um conceito de exortação, de dureza. Mas o cajado, ele tem uma ponta, como vocês podem ver arredondada, ele chama para perto. Ele fala com mansidão. A Bíblia conta para nós que Jesus ele estava entrando na sinagoga, e toda a sinagoga você tinha uma cadeira. Em todas as sinagogas tinha uma cadeira, porque no entendimento judaico, o Messias sentaria naquela cadeira. Quando ele viesse, ele sentaria naquela cadeira. Então todas as sinagogas tinham uma cadeira aí, e vazia, e ninguém sentava ali, ninguém ousava sentar ali. Então chega Jesus de Nazaré. E na cidade de Nazaré, ele vai na sinagoga. E quando ele entra na sinagoga, como era da cultura também, o sumo sacerdote, aquele que cuidava da sinagoga, ele pegava um rolo, e aí você não sabia qual era a passagem, era bem pentecostal mesmo, abria-se na hora, vá lá e lê, era assim, e ele tinha que então ministrar em cima daquilo que ele abriu. Entregaram para Jesus o rolo de Isaías, e ali tinha aquelas palavras maravilhosas, eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, para curar, para salvar os enfermos, e trazer o ano cativo, curar os cativos, libertar os cativos, e trazer o ano aceitável do Senhor, e a ira de Deus. Aí Jesus chegou, pegou o texto, olhou para o texto, e eu acho que na cena do The Chosen, isso traz isso de forma incrível, né? Se você vê o The Chosen, ele olha para o alto e abre um sorriso. É uma ironia aqui. Se você não viu esse episódio, é fascinante, ele traz essa ironia, né? Quando ele começa, Lucas capítulo 4, verso de número 18. Você pode ler para mim? Lucas capítulo 4, verso 18. Podemos ler todo mundo bem alto? 1, 2, 3 aí? O Espírito... Verso 19, e proclamar a época. Só que aí, irmãos, tem uma coisa. Isaías capítulo 61, verso de número 1, foi entregue nas mãos deles. Olha a diferença, eu vou ler. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura da prisão aos presos. Verso 2. A pregoar ano aceitável do Senhor e o dia do quê? O dia do quê? Agora, volta para Lucas capítulo 4, rapidinho, volta para Lucas capítulo 4. Vamos ler mais uma vez? A proclamar liberdade aos cativos, restauração das vidas aos cegos, e põe liberdade aos oprimidos, e anunciar o quê? Alguém reparou uma diferença? Volta no 61, rápido, Carlão. 61, verso 2. Da vingança, vamos lá, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Jesus falou isso? Volta a Lucas capítulo de número 4, verso 19. Ele falou sobre o ano o dia da vingança. Jesus falou isso? Ele falou que ia anunciar o ano. E aí, Sigmund, o silêncio começou a pairar. E todo mundo olhando ele. Cadê o dia da vingança? Jesus olhando para todo mundo, ele fecha o rolo porque ele não lê essa parte. E aquilo dá um choque. E quando ele lê, ele está sentado, ele dizendo, eu sou o Messias, eu vim cumprir a profecia. Mas eu quero dizer a vocês,
que não vai vir a vingança, vai vir a reconciliação dos filhos para com os pais, do coração dos perdidos para o coração de Deus. Haverá momentos de reconciliação. Só que todo mundo olhando aquilo disse: não, a gente quer ira, a gente quer que os romanos morram, a gente quer que a ira do Senhor venha sobre eles. E Jesus disse: não, o que virá sobre eles é reconciliação. O pastor, o bom pastor, ele não usa o cajado para bater, mas para reconciliar a gente. Mas é natural que talvez no nosso estilo de vida, de igreja, nós gostamos de dizer: pastor, o culto foi bom hoje porque o Senhor deu uma cajadada na gente. Essa palavra exortou a gente. Não tem ninguém melhor para exortar você que a própria palavra do Senhor. Não tem ninguém melhor para exortar você do que o próprio Espírito Santo de Deus, que não testifica do pecado. Unicamente, talvez o que nós pregamos, talvez nos incomode, é o momento da introspecção, porque nós não paramos para pensar e meditar na nossa vida. Nós vivemos tão automático, se a gente parar para olhar para a nossa vida, analisar, a gente vai sair correndo. E talvez pregações que nos exortem a olhar para dentro de nós mesmos, talvez gere para nós um incômodo muito grande. Poderíamos focar horas e horas em exortação durante muito tempo. Mas a verdade é que nós temos que lembrar que existem pessoas desanimadas e nós precisamos, com o cajado espiritual, impulsionar essas pessoas. Existem pessoas que estão distantes e a gente olha, a gente entende a loucura da pessoa, mas a gente vai tentando devagarzinho, porque esse é o nosso chamado. E aí, irmãos, uma das coisas mais importantes é que esse é o nosso ministério, o ministério da reconciliação. 1 Pedro 1, 5, 4 vai dizer: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Veja, Jesus não voltará como o cordeiro, mas como o sumo pastor rei. E quando ele voltar, levante o seu cajado. E quando ele voltar, ele vai olhar para você e vai perguntar, ele vai cobrar cada um de nós, perguntando: o que você fez com esse cajado espiritual que eu entreguei na sua vida? Quantas pessoas você reconciliou? Quantas pessoas você curou? Quantas pessoas você sarou por meio de palavras? Qual foi a última vez que você orou por alguém? Jesus vai cobrar a gente. É o que Pedro está dizendo. Veja, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Quando nós exercemos o nosso papel no reino de Deus, de servir, de cuidar, de orar, de tratar, Deus se alegra conosco. Talvez você tenha se esquecido, mas em João capítulo 21, Jesus não perguntou para Pedro: Pedro, quantas igrejas você fundou? Pedro, quantas vezes você assumiu os cargos que foram entregues? Pedro, quantas... Não, o que Jesus falou com Pedro é: Pedro, você me ama? Se você me ama, façai o quê? Apacentai as minhas ovelhas. Apacentai as minhas ovelhas. O critério de Jesus continua o mesmo. Você tem cuidado das minhas ovelhas? O cajado espiritual que foi colocado em nossas mãos pelo Supremo Pastor. Você não vai chegar no céu, talvez, e você vai dizer: não, Senhor, olha, eu criei isso, eu fiz isso, eu construí aquilo, nós como igreja abençoamos o pessoal de Itaguaí, de Moçambique, papapá. Não, ele quer saber se você cuidou e apacentou das ovelhas dele. Mas pastor, isso é do pastor. Não, isso é de todo mundo. Isso é de todo mundo. Não, eu vou esperar o pastor ligar para fulano para... Não, isso é de todo mundo. Eu aprendi uma coisa na vida espiritual: se você viu, é porque é para você resolver. Eu vi, vou deixar na mão do outro. Não, se você viu, é para você resolver. Se você sentiu falta, não pergunta o pastor se ele sentiu, ligue você e ligue para a pessoa. Se você percebeu que a pessoa está triste, não conte para alguém que ela está triste, vá lá e acuda ela, porque Deus colocou sobre suas mãos o cajado espiritual e você tem que exercer o seu chamado. Sabe, o cajado espiritual, ele afasta lobos. Ele consegue, através da sua oração, Marilane, tudo que cerca aquela pessoa, cerca aquela ovelha, vai embora, porque quando você ora com o cajado espiritual sobre suas mãos, o inimigo sai correndo. O cajado também, ele resgata as ovelhas desgarradas. Tem muitas pessoas que estão desgarradas. Nós estamos falando de restauração. Existem pessoas que estão com o coração atribulado, pessoas que estão em situações muito complicadas, mas cabe a cada um de nós, pelo cajado espiritual que Deus deu a nós exercermos a restauração. O cajado aponta o caminho certo, a direção, ele guia o rebanho pela vereda da justiça, o caminho correto a ser seguido. Ele nos sustenta nas adversidades.
Nossa arma não é uma espada de ferro, irmãos. A nossa arma é um cajado espiritual que ampara o abatido, que fortalece o cansado, que traz esperança e nos leva para o caminho correto. Entre você escolher palavras de dureza e exortação, use palavras de um pastor, palavras de ânimo, sabedoria. Lá está Jesus sentado na cadeira do Messias e todo mundo esperando que ele fosse revolucionar de tal maneira que criasse um movimento de vários judeus com armas contra Roma. Nada disso, nada disso. Então eu quero convidar você nessa manhã a ter esse momento de introspecção de que quais são as palavras que nós temos usado para as pessoas que estão distantes. Talvez nós somos duros demais. O irmão vai direto para o inferno. Olha, o fulano ali está longe, olha aquele que se lasque. É difícil, está nos nossos lábios, em muitos momentos. Mas nós não podemos esquecer que o Espírito Santo de Deus, em Cristo Jesus, nos deu um cajado espiritual. O nosso dever é orar por pessoas que estão distantes. A Bíblia conta que o pai do filho pródigo estava sempre esperando ele voltar. Esse é o nosso expectativa, esse tem que ser o nosso coração. Ele se foi, mas a minha oração, Carlão, para que ele volte. A nossa oração, Dilma, é para que o Espírito Santo de Deus possa nos usar com esse cajado espiritual para orar por pessoas, para cuidar de pessoas. Olha, pastor, o fulano está perdido, o fulano está acabado, o fulano não tem jeito mais. Nós temos o cajado espiritual, nós temos a unção do Espírito Santo, nós podemos restaurar a vida de pessoas que nós achamos que não tem mais jeito. Esse é o nosso coração. Enquanto todo mundo está olhando Jesus, vai lá, Jesus, destrói tudo aí. Ele chega e ele vai dizer, olha, este é o ano aceitável do Senhor. Está todo mundo esperando. Mata o presidente, traz juízo, queima ele. Ele não fala nada. Senhor, olha o judiciário do nosso país. Olha essas coisas desgraçadas que estão acontecendo. Senhor, vem com fogo, queima todo mundo. Talvez o que o Espírito Santo de Deus quer é que a gente ore. Pastor, mas você não sabe como é difícil. Eu sei, é difícil. Mas a gente tem que orar. Tem que orar porque eu conheço que o meu Deus continua no trono. E se Ele está no trono, tudo está de acordo com a vontade do Senhor. E Deus, Ele não invade, Ele bate a porta. Mas eu não tenho dúvida que você já leu na Bíblia várias vezes. Tem gente que Deus faz uma tempestade para ver se a pessoa acorda. Para ver se a pessoa acorda. Então, Senhor, assim como o Senhor fez com Jonas, trazendo aquela tempestade. Assim como o Senhor fez com tantos homens, criando situações como nós pregamos, acho que domingo à noite, em relação ao rei Manassés, em que ele foi levado para o exílio babilônico. Senhor, faça com essa pessoa, que essa pessoa abra os olhos dela, entenda que há uma mudança de vida, Deus tem como mudar realidades. Então nessa maravilhosa manhã eu quero concluir dizendo para os irmãos, cada um de nós, vamos voltar para casa com o nosso cajado aqui dourado, né? O tema não era prosperidade, né? Mas o tema em si era para dizer a nós que cada um de nós recebemos um cajado espiritual. Deus deu sobre você, há uma responsabilidade sobre a sua vida. Há uma responsabilidade sobre a sua vida. Qual a última vez que você cuidou de alguém que estava ferido? E quantas pessoas estão feridas pelas palavras que ouvem dentro da igreja? Existem pessoas feridas e nós que estamos sarados, nós que estamos avançando no Espírito, nós que estamos talvez mais maduros na fé, nós temos que impulsionar os que estão fracos. Quantas pessoas que conhecemos que estão feridas por coisas que viram dentro da igreja, por situações que aconteceram, foram magoadas, feridas no nome do Senhor, e nós estamos olhando para elas e nós temos que ajudá-los, irmãos. Está sobre nós, é o nosso dever. Mas pastor, a pessoa não quer, a pessoa é dura, vamos orar por ela então. Melhor coisa que a gente faz, Senhor, está na tua mão, cuida dessa pessoa. Às vezes a nossa oração vai até um pouco raiva, né? Queima, Senhor, mas, oh Jesus, dá graça. Mas nós temos que orar por essas pessoas, porque eu sei que Deus deu uma unção para cada um de nós. Cada um de nós, coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero que você entenda algo especial nessa manhã. Deus deu um cajado espiritual para você e nós não podemos parar de exercer o nosso chamado, que é servir no reino de Deus, porque no reino de Deus maior é o que serve, e servir ao nosso chamado, a nossa natureza em Cristo Jesus. Nós temos que caminhar, nós temos que orar, nós temos que interceder por pessoas. Talvez você no teu trabalho tem pessoas que estão distantes da igreja, sempre tem alguém que fala assim, olha, eu estou afastado. Não, eu quero dar uma palavra para você.
você, porque aquela pessoa que diz isso é ovelha do Senhor, e cabe cada um de nós orarmos por essas pessoas. Deus colocou sobre você autoridade. Deus colocou sobre você autoridade no Espírito Santo. Nós vamos falar melhor sobre isso, é algo impulsionador, mas nessa manhã é um confronto ao nosso coração. Qual a última vez que nós ligamos, que nós buscamos, que nós tratamos com amor, que nós abraçamos? Qual foi a última vez? Exerça o seu chamado com autoridade. Fala para o seu lado, exerça o seu chamado com autoridade. Exerça o seu chamado com autoridade. Deus deu a você, em nome de Jesus. Feche seus olhos, Senhor, nessa maravilhosa manhã. Nós queremos te dar graça, Senhor, porque sabemos que o Senhor colocou sobre cada um de nós esse cajado que tem um simbolismo tão significativo. Esse cajado, Senhor, espiritual, que fala sobre cuidar de vidas, sobre pastorear vidas, orar por vidas, Senhor, tratar os que estão fracos, impulsionar os que estão desanimados na fé. Mas te agradecemos, Pai, porque o Senhor está nos relembrando de um compromisso que o Senhor tem para conosco e nós para contigo. O Senhor nos deu um cajado de autoridade. Nós somos um povo, sacerdócio real, nação eleita, Senhor. Está sobre cada um de nós o ofício de cuidar de vida, discipular, cuidar, ganhar, enviar pessoas. E nessa manhã, Pai, nós queremos mais uma vez assumir o nosso papel. Talvez, Pai, nós temos que discipular pessoas da nossa casa. Não precisamos ir tão longe, talvez. Talvez seja alguém na nossa casa, um filho, uma filha. O marido, a esposa, um parente ou alguém próximo. Talvez no nosso trabalho existem pessoas que estão afastadas porque ouviram palavras de dureza, palavras que desanimaram, palavras de dor. Mas em nome de Jesus nós queremos declarar nessa manhã que teu cajado está sobre nós. Nós, homens e mulheres de Deus, temos um cajado espiritual, nós temos um chamado e nós vamos declarar a palavra de cura. Senhor, nos use, Senhor, para isso. Nos use para orar, nos use, Senhor, com o teu Espírito para interceder por vidas. Nos use com o teu Espírito, Senhor, para mover, Senhor, águas sobre a vida dessas pessoas. Pai, em nome de Jesus, o pastor ele toca nas ovelhas e ali quando ele impõe as mãos, o Senhor cuida, o Senhor trata. Pai, em nome de Jesus, existem pessoas que estão desesperadas e nós temos que trazer palavras de amor e de ânimo. Talvez o nosso ímpeto, nós queremos exortar, nós queremos brigar, mas o Senhor nos deu sabedoria, Senhor. É teu Espírito Santo que convence. É teu Espírito que convence. E o nosso dever é buscar mais de Ti e clamar mais do Teu Espírito sobre a vida das pessoas, a qual o Senhor nos deu para cuidar. Pedro, Tu me amas? Pedro, se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Essa pergunta que Jesus faz a nós essa manhã. Se você me ama, apacenta minhas ovelhas. Pai, nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, não há dúvida, nós estamos aqui por amor a Ti, não por religiosidade, Senhor, mas por amor a Ti. Pai, nós queremos cuidar das suas ovelhas. Pai, se há filho pródigo perdido, a qual nós conhecemos, nós oramos para que ele retorne. Pai, existem homens e mulheres, Senhor, que estão perdidos como a mulher no poço ali, Senhor. A samaritana, nós oramos para que homens e mulheres se convertam, Senhor. Pai, se existem pessoas perdidas, nós não queremos deixar de exercer o nosso dever como homens e mulheres que têm ali o cajado espiritual. Nós não podemos abrir mão disso, Senhor. E sabemos que os céus estão abertos sobre a sua igreja. Os céus estão abertos sobre cada um de nós, sobre a nossa casa. E o fato de estar aberto é porque nós nos movemos no poder do Teu Espírito. Que o Senhor possa nos capacitar, que o Senhor possa nos impulsionar. E que nós possamos lembrar que nós também somos ovelhas. E como ovelhas, Senhor, quebranta o nosso coração. Quebranta o nosso coração. Que possamos aceitar a sua exortação, Espírito Santo. Que possamos aceitar o seu chamado para contigo, porque a tua palavra diz que o Senhor é o nosso bom pastor e as ovelhas conhecem a voz do pastor. E a tua palavra tem falado, talvez o nosso coração está tão endurecido que nós estamos com o coração fechado, duro, rancoroso, cheio de ira. Mas o Senhor é o bom pastor. O Senhor é o bom pastor. O Teu Espírito vai penetrar no nosso coração. O Teu Espírito vai falar o coração de pessoas que estão magoadas. É o Teu Espírito, não tem a ver com a gente, mas é o Teu Espírito que vai lá no mais profundo âmago da alma, Senhor, e vai alcançar aquela alma. O nosso dever é orar, é clamar e pedir, porque é o Teu Espírito que move águas, é o Teu Espírito que muda corações, e nós cremos no Teu agir, nós cremos no Seu agir, no Teu poder, em nome de Jesus. Todo mundo diz amém. Amados, você conhece alguém que está afastado do Senhor? Quem conhece aqui? Há vários, né? Infelizmente conhecemos muitos. Às vezes,
eu orando me lembrei disso. Às vezes, como ovelha, nós temos uma mania de querer atravessar o arame. E às vezes o bom pastor, ele olha a ovelha tentando atravessar o arame e se machucando e sangrando, mas de algum jeito ela acredita que atravessando o arame ela vai estar liberta de tudo. E lá está aquela ovelha tentando atravessar e machucada, e o pastor olha para ela e observa, mas não faz nada. Ele tá tentando ver se a pessoa entende o quão ela está sendo ferida, o quão ela está se machucando, o quão está fazendo mal a si mesmo, mas ela não consegue, ela está ali, e o pastor sábio espera ela se cansar. Porque uma hora ou outra, a gente sabe disso, a gente se cansa, sim ou não? A gente tenta, mas a gente se cansa. E quando a gente se cansa, a ovelha se cansa, o pastor chega perto, traz para perto a ovelha que está ali, cansada de tanto gastar força, tentando fazer aquilo que é totalmente contrário ao que Deus queria para ela. E ela está cansada. O pastor pega ela nos braços e começa a segurar, e ela começa a se rebater, porque ela não aceita que não tem outro caminho que não seja se entregar ao Senhor. Existem muitas pessoas que estão assim, querendo acreditar que o melhor da vida está em passar por esse arame. Ah, não quero saber de igreja, não quero saber de Deus, eu não quero saber disso, tem raiva de todo mundo. Mas o bom pastor está olhando essa ovelha. E a nossa oração é Senhor, dizer: Senhor, que essa pessoa se canse logo. Que essa pessoa se canse logo. Senhor, faça cansar rápido, para que ela pare de se machucar. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que estão feridas, e a gente tem visto isso, e como isso magoa a gente, não é verdade? Como isso magoa a gente? A nossa oração, Senhor, que ela se frustre rápido demais, que ela perceba, Senhor, que essa vida que está levando não é vazia. Pai, em nome de Jesus, que ela se canse logo, porque quando ela se cansar, ela vai parar, e ela vai precisar de um abraço, e graças a Deus você está ali para isso. Então nessa manhã eu quero convidar você a fazer uma outra oração junto comigo. Se você conhece pessoas que estão assim, feche seus olhos, comece a orar por ela. O Ministério de Louvor vai cantar uma canção, não me espere não. Eu quero convidar você em nome de Jesus a você começar a orar por essa pessoa. Comece a orar por essa pessoa que vem à sua mente. Comece a orar pelas pessoas que vêm diante do teu coração. Algum nome que o Espírito Santo está trazendo a você. Alguma pessoa que você lembra do trabalho. Alguma pessoa que se afastou da igreja. Alguma pessoa que está distante. Alguém da tua casa, Senhor. Em nome de Jesus nós clamamos por essas vidas, Senhor. Nós clamamos para que elas sejam alcançadas, nós clamamos, Senhor, para que elas se cansem rápido demais, Senhor. Pai, tire o gosto, o prazer que elas estão sentindo no meio do mundo, Senhor, no meio de festas totalmente errôneas, Senhor, nessa carência emocional, nesse desespero, Senhor, da alma, Pai, em nome de Jesus, Pai, que se cansem logo, Senhor, para que ali, na fadiga, no cansaço, nós possamos nos achegar a elas, cuidar delas, tratar delas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, vai trazendo cura a algumas pessoas que vão vir na nossa mente, Pai, vai trazendo cura. Existem pessoas que estão machucadas, sangrando, doendo, feridas, Senhor, mas o Senhor nos deu esse cajado nessa manhã, para dizer para nós, para nos lembrar que está sobre nossa autoridade no nome de Jesus, de trazer cura, alento, paz, ânimo, fôlego, fé, orientação, guiar no caminho correto. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, vai de encontro a essas pessoas, Senhor, a cada nome que vem no coração dos seus, a mente dos seus, que o Senhor possa ir de encontro a eles, trazendo o bálsamo do Senhor, trazendo a cura do Senhor, trazendo o poder do Senhor, mudando completamente a perspectiva, Senhor. Pai, talvez a nossa oração antigamente, outrora, era: Senhor, vai lá, queima, mata, vira, isso, aquilo, com ira, Senhor. Mas nessa manhã nós nos lembramos que o Senhor sentou naquele local, Senhor, ali na sinagoga, e disse: é o momento da reconciliação, é o momento do milagre, é o momento da mudança, e a ira virá quando Ele voltar, mas enquanto Ele não volta, nós temos que reconciliar, Senhor, as pessoas a Ti, e sobre cada um de nós essa unção, que o Senhor possa vir de encontro a cada um deles, Senhor, que o Senhor possa trazer alento, que o Senhor possa trazer conforto, e quando eles se cansarem, se fadigarem, nós iremos nos aproximar, iremos trazer palavras de mansidão, palavras de amor, e não palavras, viu, eu te disse, bem feito, não, mas palavras de amor. Olha, eu quero orar por você, você é amado por Cristo, você é amada por Deus, você é filha do Senhor, você é filho do Senhor, você foi planejado pelo Senhor, há um propósito, Deus, na sua vida, você nasceu para dar certo em Cristo Jesus, Deus tem
algo maravilhoso na sua vida. Pai, em nome de Jesus, nos dê essa capacidade, nos dá esse entendimento, esse discernimento no Teu Espírito. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração nessa manhã. Em nome de Jesus, amém, amém, aleluia. Aplauda o Senhor, aleluia.